Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à primeira edição do... eu vou falar aqui, né? Dá para ouvir sem microfone, mas qual é a ideia? A ideia é que a gente tivesse hoje um evento silencioso, porque tem pessoas que são autistas e que têm dificuldade com barulho e que às vezes não conseguem ir a eventos. E eu acho que o ser humano, ele é o centro do nosso evento hoje. E a gente tem que respeitar o ser humano dentro das suas especificidades, das suas necessidades específicas, né? Dentro da sua realidade. E por esse motivo a gente fez esse evento silencioso. Então, assim, todo mundo coloca o seu rádio no canal 1, se ainda não estiver, e todas as palestras hoje serão via fone de ouvido, tá? Nós não teremos música, som, a gente vai fazer de uma maneira diferente e, enfim, que respeite, né, a quem não consegue conviver com barulho. E, curiosamente, a gente vive um mundo onde cada vez pessoas e mais pessoas têm necessidades diferentes, né? E, enfim, e é um desafio para nós lidarmos com o ser humano. É um desafio entendermos como o ser humano funciona. E por esse motivo, eu, Rodrigo, eu tenho um sonho de vida e um propósito, que é tornar o mundo digitalmente mais seguro para os seres humanos, um mundo onde o ser humano ele possa ser menos vulnerável diante daqueles que exploram a vulnerabilidade humana, que exploram às vezes a nossa falta de preparação e de conhecimento para lidar com ameaças. Então, eu sou o Rodrigo Jorge, o idealizador desse evento, e eu estou, acho que, vivendo talvez um dos dias mais felizes da minha vida, é hoje aqui. Obrigado por estarem aqui. Valeu. Obrigado. Por mais que eu acreditasse e por mais que eu tenha trabalhado nesses últimos 3 meses, do dia que eu tive essa ideia aqui, e tenha conseguido amigos voluntários para trabalhar comigo e participar também dessa ideia maluca, a gente, apesar de acreditar, a gente em algum momento não acredita, a gente tem medo. Eu acho que o medo ele faz parte do respeito, ele faz parte do comprometimento. Eu vi recentemente o Henrique Avancini, quem aqui conhece, ele é um campeão do mundo de ciclismo brasileiro. Perguntaram para ele, o brasileiro vai para a Olimpíada e fala que está satisfeito só por ter participado, o que você acha disso? E ele falou, eu acho que isso é um desrespeito ao esporte, porque todo mundo que entra tem que entrar com o objetivo de ganhar, de vencer, de fazer o seu melhor. Se você fala que só vai participar, você não está respeitando aquele objetivo maior. E eu acho que o objetivo aqui hoje era, de fato, fazer o melhor. Poderia estar tranquilo e satisfeito se a gente colocasse 10 pessoas dentro da sala, mas a gente conseguiu a nossa lotação máxima até com over. Mas não foi fácil, porque até 30 dias atrás, a gente só tinha 1/3 dos ingressos vendidos. E eu falei, como nós vamos fazer, né? Eu já tinha até separado uma parte da minha poupança para pagar os custos do evento, porque eu fiquei como responsável e idealizador disso. Eu não sei se eu tenho a palestra aqui para mudar. Márcio? Eu preparei alguns slides. Eu vou passar algumas informações antes de começar aqui os slides aqui de abertura. Então, o nosso evento, ele hoje será agora das 9 até as 18 horas. Nós temos aqui 200 lugares nessa sala e temos uma sala dos expositores. O evento, esse ano a gente não conseguiu... Eu pego já, obrigado. O evento a gente não conseguiu hoje, esse ano, prover alimentação, coffee break, almoço, né, como eu informei.
porque de fato os custos são muito elevados e a gente fez um evento de comunidade, um evento de pessoas para pessoas, um evento para movimentar o ecossistema da cibersegurança e da conscientização. Então, nós teremos 2 breaks, um agora na metade da manhã e um na metade da tarde. Teremos um horário de almoço. O hotel tem almoço à la carte, eu acho que é buffet, eu não sei exatamente. Um valor por pessoa, que eu também não sei quanto é, acho que é perto de R$100. Ontem pelo menos era R$100. É um valor alto, mas a gente tem o Shopping Center Norte, que é 5 minutos saindo aqui do hotel, tá? É rápido. Mas a gente conseguiu, a gente colocou água, tem umas barrinhas, então tem uns snacks para a gente fazendo às vezes bater a fome. Eu não vou sair do evento, perdendo palestra ou outra, né? Por conta disso. Eu vou colocar isso aqui rapidamente, já eu coloco. Então eu quero começar agradecendo quem confiou na gente, porque sem ter feito uma edição anterior, como é que eu vou acreditar em alguém? Como é que eu contrato alguém, de repente, que eu não vi botar a mão na massa? Se alguém manda um currículo em branco. Eu vou contratar alguém para desenvolver em Java. Mas esse cara nunca desenvolveu em Java. E, de repente, o Rodrigo foi lá pedir patrocínio para esses caras que estão aí, para fazer um evento, que é esse aqui, sem eu nunca ter feito um evento. E esses caras acreditaram em mim. Então, eu quero... E graças a essas empresas... Alus, Bfish, Claves, Elytron, Hacker Rangers, KnowBe4, KnowSec, FishX, Security First e Web Defense, nós estamos aqui hoje. Tá? Eles colocaram dinheiro, é pouco, né? Perto de um evento grande, que cobra R$100 mil de patrocínio para estar num stand. O nosso patrocínio aqui, cada empresa dessa teve uma cota de R$5 mil, que ainda no líquido é menor, porque a gente emite nota fiscal para poder isso, e receber os ingressos deles, eles estão aí. Por quê? Porque o ecossistema, ele não funciona só de nós. Eles empresas e pessoas, não é assim? Um depende do outro, né? Então eu quero agradecer todas as empresas, uma salva de palmas, por favor, para os nossos patrocinadores. Obrigado aí, o pessoal que está no fundo. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Mas também eu quero agradecer os nossos parceiros, que não tiveram uma contribuição financeira, mas tiveram contribuições importantes na divulgação do nosso evento. Eu quero começar apresentando ali a Coletivo Criativo, na pessoa do Carlos Magno, que é o designer, que fez todas essas artes, que criou a nossa logomarca, que criou todo esse material, né? Ele fez isso de forma voluntária. Se vocês precisarem de pessoas, designer, para trabalhar em redes sociais, etc., o Carlos Magno é um grande profissional, já trabalhou para Netflix, para várias empresas legais, e é um cara muito do bem, assim. A Isaka, o podcast Falando de Fraudes, que é do Afonso, e ele está aí. E a gente está com um estúdio aqui, quem quiser conhecer o estúdio de podcast, foi montado um estúdio aqui fora, na Sala Imigrantes. E todos os palestrantes que vão passar aqui hoje, e algumas pessoas que estão aqui, vão ser convidados a falar lá no podcast um pouquinho. E a gente vai lançar uma série de podcasts. Outra coisa que nós vamos fazer é que as palestras, infelizmente a gente não teve orçamento para fazer a transmissão ao vivo, mas todas essas palestras elas serão gravadas, estão sendo gravadas, e a gente vai disponibilizar num canal do YouTube do evento, e vão ficar, porque é um conhecimento que ele tem que ser repassado também, concordam? Né? Quem não viu no primeira mão, vê depois lá na internet, e o conhecimento ele vai. Agradecer a Secop Summit, que é um evento lá do Rio Grande do Sul, que nos ajudou na divulgação, a Start, que é um fabricante de cibersegurança também, que tem um evento aqui, foi bem aqui, eu palestrei esse ano, que é o TSC, nos ajudou na divulgação. TechSec Podcast, ali na pessoa também do Gustavo e do Josu, que vão estar aqui à tarde. Quem não conhece o podcast, o TechSec Podcast, vai ter a oportunidade de conhecê-los aqui. E a gente tem um painel à tarde. E a ONCE, que também nos ajudou com a divulgação, tá? Então, uma salva de palmas também, por favor. Muito obrigado para os nossos apoiadores. Nós temos 10 pessoas que são staff, mas assim, essas 4 pessoas aqui tiveram nessa jornada do dia 0
até hoje, nos ajudando, além mais da Kelly, além do Flávio, da Nelway, também nos ajudaram e tem várias pessoas. Então, eu quero uma salva de palmas para todos o staff, que são todos voluntários. Obrigado. Então, eu quero agradecer, tá? E esse agora é o muito obrigado, que é sem vocês aqui. Uma salva de palmas para vocês todos, porque... Obrigado. A gente não chegava, não teríamos também feito tudo isso se não tivesse pessoas para estarem aqui hoje. Alguns números: 42 submissões no Call for Papers, 233 participantes registrados, 10 voluntários, 10 patrocinadores, 7 apoiadores. O evento ele é beneficente pro bono, então eu achei por bem trazer números, porque não adianta só falar, é fácil falar. E já teve gente que falou, você está ganhando dinheiro com isso. Eu estava pagando no meu bolso até conseguir entrar os patrocínios, né? E o objetivo é o quê? A gente teve 70 mil ali de receita, tivemos despesas 65, a gente ainda tem um saldo de 5, vai aparecer mais despesas e o que sobrar a gente vai doar para o projeto do 0 ao 1 do Mente Binária, que forma pessoas em cibersegurança. Então esse é o objetivo do evento e... para deixar claro para todo mundo o que é que a gente está fazendo aqui, tá? Então, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui e que acreditou. E aí eu quero falar um pouquinho porque nós estamos aqui. Recentemente, uma pesquisa divulgou que 4% dos brasileiros afirmam terem sido vítimas de algum golpe. Vocês viram essa pesquisa? Foi da Data Senado. Então, imagina que 25% dos brasileiros responderam a uma pesquisa que já perderam algum tipo de dinheiro, ou de dignidade, ou de imagem em golpes online. Isso é um número alarmante, concordam? E como é que começou essa história de golpe? Lá na época do cavalo de Troia, foi o primeiro golpe, 600 anos antes de Cristo, e até hoje a gente tem visto as pessoas caírem no golpe. E a indústria da cibersegurança, ela cada vez lança novos produtos, cada vez ela lança novidades relacionadas aí à proteção web, proteção de endpoint, proteção de servidores, proteção de rede, e o mercado vai consumindo. E a gente olha que de 2002 a 2024, esse consumo ele aumentou, porque os gastos e investimentos em cibersegurança eles aumentaram. Mas a nossa linha azul aí, ela mostra que há um descolamento entre o que se gasta e a quantidade de brechas, ela é desproporcional. Então, por mais que estão investindo em segurança, as brechas estão aumentando, não tem dado conta, concordam? Por quê? Menos de 3% do que se gasta com cibersegurança é nessa camada humana, é nisso aqui que a gente trabalha. E porque isso acabou por muito tempo, e 70% a 85% dos incidentes, considerando as várias pesquisas, remetem a quê? Erros humanos. É o humano que ele cria o procedimento e que ele burla. É o humano que cria a ferramenta de segurança, implementa e que burla. É o humano que mexe na ferramenta de tecnologia, deixa a brecha que não atualiza. É o humano que sabe como outro humano funciona e aplica o golpe. Então, o humano, ele pode ser o começo e o fim da segurança, concordam? E ao longo do tempo, o ser humano ele foi tratado como o elo fraco da corrente. Ele foi menosprezado. Concordam? Quantas vezes o ser humano ele foi tratado como um problema? Eu fui trabalhar em uma empresa uma vez que um cara que era o gerente de TI de suporte, ele não deixava o técnico falar com os colaboradores. Porque o colaborador ele era do mal. Ele enchia o saco. Ele era um problema. Ele apertava onde não devia no mouse. E isso me indignou. Porque o ser humano ele é incrível. O ser humano é quem criou as tecnologias. O ser humano ele é capaz de grandes feitos. Se não fosse o ser humano, nós não estávamos aqui. O ser humano ele é igual. Apesar de ter dentro do seu HD, dentro da sua memória, histórias diferentes, experiências diferentes. E por não conhecer o ser humano, os profissionais de tecnologia acostumados a lidar com computadores, onde respondem a comandos 0 a 1, eles passaram a falar para o colaborador, para o humano, os usuários, não clique no phishing. E o humano clica.
não repita a sua senha. E o humano repete. Mas o cara de segurança que fala que o humano, de repente, é ruim, é o cara que também não instala o patch. É o cara que não atualiza o Windows. Concordam? Quem é que opera o servidor? É o profissional da contabilidade ou é o cara da tecnologia e da segurança? E esse mesmo cara, por desconhecer, ele foi menosprezando o ser humano e foi tratando como o elo fraco da corrente, né? E aí nessa história, o ser humano, ele é vítima ou ele é vilão? Ele pode ser os dois. Ele pode ser propositalmente aquele cara que explorou a vulnerabilidade humana, porque o golpista lá da época dos troianos, dos gregos, eles entenderam como funcionavam os troianos e eles exploraram o primeiro grande phishing da história, primeira engenharia social. E as pessoas até hoje, elas continuam entendendo os golpistas continuam entendendo e crescendo. E ainda mais com o uso de inteligência artificial, que tem potencializado muito, e a gente vai ver agora na palestra do Perry, daqui um pouco, é um problema que a gente não tem muita perspectiva de onde a gente vai chegar. Então, gente, o ser humano ele é o centro de tudo. O ser humano ele precisa ser tratado com toda a importância, ele precisa ser estudado e entender como que o ser humano funciona. Eu pedi que as camisas aqui todas fossem iguais. Não tem diferença. A camisa do staff, o pessoal do staff me falou, a gente tinha que ter uma camisa diferente. Eu falei, não, porque todo mundo é humano, nós somos iguais, nós não somos diferentes. Eu queria que o nosso plenário fosse central, o humano no centro. A gente não conseguimos que fornecessem isso que a gente precisava, mas para o próximo ano eu espero que a gente tenha isso. A gente tem uma arena central e todo mundo em volta, porque o humano ele tem que ser o centro das situações. Então, no dia de hoje a gente vai ver muitas palestras ligadas ao ser humano, ao comportamento humano, ligada a programas de conscientização. E eu acho que vai ser um dia fantástico. Então, assim, muito obrigado, uma ótima conferência. E aí, para participar com a gente dessa conferência, eu quero convidar aqui o Nicolas Zulco, que ele, não sei quem conhece o Nick, ele é um voluntário também, ele vai ser o host, e ele vai estar comigo aqui ao longo do dia, vai estar apresentando as palestras, e vai, enfim, estar conosco. É mais um voluntário, obrigado por estar com a gente, Nick. Tá? O Nick tem uma grande história também no mercado de cibersegurança, e acho que é tocar em frente agora, né? Com certeza, em nome de todo mundo que está aqui, a gente queria te agradecer. Agradecer pela coragem de ir à frente, dar um passo a mais e criar esse conjunto incrível de pessoas que estão ajudando a elevar a maturidade no mercado brasileiro. E vocês que dedicaram tempo também do final de semana... estão ouvindo agora? Dedicaram tempo do final de semana para estar aqui, fazendo relacionamento, adquirindo um pouco mais de conhecimento. E eu também muitas vezes falava que o usuário, né, era o problema de tudo. Confesso que eu já tive nesse papel, mas já há algum tempo eu transformei também toda essa minha visão. O nosso papel é empoderar esse usuário. Empoderar o usuário tem muito a ver com conhecimento, com empatia, que são as características primordiais do ser humano. E eu tenho sempre contado essa história agora, que é a seguinte. Não sei se vocês já ouviram essa fábula do rato e do leão. O rato estava lá na floresta, correndo para todo lado, todo serelepe, e ele acabou caindo em cima do leão. E o leão, muito bravo, o rei da selva, ia matar o rato. Todos os outros animais da floresta estavam muito preocupados. O rato vai morrer, acabou a vida dele, e de repente o rato começa a implorar que tivesse piedade. E o leão, estava num dia bem-humorado, acabou mantendo ali o rato vivo. E o rato, em agradecimento ao que ele tinha feito, falou, um dia eu ainda vou te recompensar. Passaram-se alguns anos e o rato encontrou o leão preso numa rede dos caçadores. Quem que salvou o leão, roendo as cordas, foi esse rato. Então, a gente não pode falar que o usuário é o elo mais fraco. O usuário é a peça mais importante de todo esse ecossistema. Ele pode ser a ferramenta mais importante na prevenção de um ataque muito crítico. Perfeito. Obrigado pela introdução, foi ótima, parabéns. E para começar, para abrir o evento, a gente vai ter a primeira palestra, que é a palestra do Perry Carpenter,
que é, para mim, o meu ídolo na cibersegurança. É o autor que eu mais li até hoje. Eu acho que se a gente está aqui hoje, se a gente está fazendo esse evento aqui hoje, eu devo, e acho que devemos, ao Perry Carpenter, que é quem me inspira no dia a dia do que eu estudo. Apesar de ser CISO na minha carreira, e eu trabalho como CISO, por que eu, Rodrigo, como CISO, estou fazendo um evento de cibersegurança, de awareness? Eu vi todos os participantes, a gente tem poucos CISOs aqui. Temos pouquíssimos pessoas que são de fato diretores executivos de segurança. Que eu estou vendo aqui, eu vejo 2 que eu conheço. E veja como o assunto ele é importante. Veja como o assunto ele é importante e veja como às vezes faltam, às vezes até o sponsorship de tudo isso. Mas a gente deve a esse cara que é o Perry e que hoje eu posso falar que ele é um amigo meu, porque a gente conversa. Então, foi o ídolo que, para mim, hoje eu converso com o Perry e eu convidei ele para fazer a palestra. Ele gostaria de vir, tentou, mas por questão de visto, ele mora num local distante de onde tem consulado nos Estados Unidos. E ele lançou o livro, que é o livro chamado Fake, esse mês. E ele não conseguia agenda para viajar, para ver questão de visto. Então, ele gravou uma palestra para a gente, que é a primeira palestra que ele está fazendo sobre o assunto, que é relacionado ao livro dele. Então, é exclusiva para a gente. É um privilégio, acho que para quem está aqui assistir a palestra, ainda que seja remota, foi gravada, para a gente não ter problema de queda de sinal. Eu pedi para o Perry gravar, ele ia fazer ao vivo, mas vai que cai e a gente perde o conteúdo. Então, ele trouxe a palestra, ela está em inglês, a gente colocou legenda, tá? Não tem tradução simultânea, porque ia consumir a tradução simultânea, o restante do orçamento que tinha ali, para meia hora era R$5.000 para fazer uma hora para fazer uma tradução simultânea, e a gente optou por não fazer, a não ser que fosse ao vivo, obviamente, a gente conseguia, mas tem a palestra, ela está gravada, aproveitem essa palestra. Eu tenho o livro do Perry, que eu comprei no pré-lançamento, o meu livro que eu li, e eu vou sortear esse livro no final, tá? Porque eu tive vontade de trazer esse livro e doar o meu livro ainda para o evento, sortear, fazer uma rifa, a gente vai decidir o que vai fazer com ele. Mas ele deve ser o primeiro exemplar do livro aqui no Brasil. Tá disponível já na Amazon, dá para comprar e chegar aqui. Mas eu recebi há 1 mês e meio atrás esse livro ali. Então é isso, gente. Um ótimo evento. Bem-vindos, bem-vindas, muito obrigado. Desculpem se falhar alguma coisa, mas assim, é o primeiro que eu estou fazendo com esse time. Nós não somos profissionais de evento, não somos de marketing. Todo mundo aqui é de cibersegurança. Um que é de Blue Team, o outro que é de infraestrutura. A gente está aqui fazendo isso para vocês. Então, assim, o que saiu daqui foi o nosso melhor, tá? Depois eu trago mais informações ao longo do Ginic. Eu vou convidar para entrar na comunidade de segurança, a gente tem algumas coisas legais. Não deixem de postar, marcar HumanConf no Instagram e no LinkedIn, tá? Postem, marquem e participem. Lá fora tem um painel para tirar foto, quem quiser, um painel branco, que está bem aqui, tá nessa parte de trás. Saiam lá a entrada e saída é pela área dos expositores. E, enfim, curtam o dia e depois tragam feedback para a gente. Muito obrigado, gente. Um ótimo evento. Pessoal. Valeu.